O segredo da vitória sobre a preocupação. A preocupação não esvazia o amanhã de sua tristeza e esvazia sua força hoje. Jesus disse, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Os problemas de hoje são suficientes para hoje. Mateus capítulo 6 versículo 34. Curiosamente, a palavra preocupação vem de um termo que significa o estrangular ou o sufocar. E é exatamente isso que a preocupação faz. Isso cria estrangulamento mental e emocional em sua vida. A preocupação não torna as coisas melhores, na verdade, torna as coisas piores. Quando você se preocupa com o futuro, você se mutila no presente. Simplesmente não é algo produtivo de se fazer. O apóstolo Paulo disse, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Paulo escreveu essas palavras aos crentes em Filipos enquanto vivia em prisão domiciliar. Ele foi preso por pregar o Evangelho. Mas, como cidadão romano, ele tinha o direito de apelar para César, e ele o fez. Paulo estava esperando por uma apresentação perante o líder de Roma, e seu futuro era muito incerto. Ele não sabia se seria absolvido ou decapitado. Além disso, alguns dos crentes eram a favor dele e alguns eram contra ele. Paulo poderia facilmente ter ficado estressado, mas em vez disso ele estava se alegrando e vivendo em grande paz. Agora, isso não significa que Deus espera que nos alegremos em tudo o que acontece. Por exemplo, não precisamos ser gratos por termos acabado de destruir o carro. Mas aqui está o que podemos dizer, estou grato porque, apesar de eu ter destruído meu carro, Deus ainda está no trono e ainda me ama. Isso é o que significa regozijar-se no Senhor, não apenas em nossas circunstâncias. Na verdade, a Bíblia diz que quando temos um relacionamento com Deus, experimentamos alegria plena e prazeres para sempre. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, escreveu, para o coração feliz, a vida é uma festa contínua. Quando nos preocupamos, na verdade, expomos uma falha de nossa parte em confiar em Deus. Paulo estava dizendo, parafraseando vagamente, olha galera, se alguém pode ficar deprimido, sou eu. Se alguém pode ficar para baixo, sou eu. Se alguém está enfrentando um futuro incerto, sou eu. Mas aqui está o que estou dizendo a vocês, alegrem-se no Senhor sempre. Novamente direi, alegrem-se. O profeta Abacuque do Antigo Testamento disse sobre enfrentar a adversidade, mesmo que as figueiras não tenham flores e não haja uvas nas vinhas, mesmo que a colheita da azeitona acabe e os campos fiquem vazios e estéreis, e embora os rebanhos morram nos campos, e os celeiros estejam vazios, mas eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Estas são as palavras de alguém que sabia que Deus ainda estava no controle, alguém que sabia que Deus o amava assim como Deus ama você. Se fossemos colocar as palavras de Abacuque no vernáculo dos dias atuais, poderíamos dizer, mesmo que a economia tenha despencado e eles estejam diminuindo o trabalho e as taxas de seguro estejam altas e meu carro esteja sem gasolina, ficarei feliz no Deus da minha salvação. Não importa o que esteja acontecendo, podemos nos regozijar no Senhor. Os planos de Deus para nós ainda são bons e Ele prometeu que nunca nos deixará ou nos abandonará. Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho, mas à meia-noite eles cantaram louvores a Deus. Eles literalmente estavam em uma masmorra romana com as costas rasgadas por um chicote romano. À meia-noite não é o momento mais fácil para cantar louvores a Deus. Também não é o momento mais fácil de louvar a Deus quando você está no consultório médico esperando os resultados dos exames, quando está na sala de espera enquanto seu ente querido está em cirurgia, ou quando você está passando por qualquer um dos múltiplos cenários que podem induzir preocupação ou pânico. Precisamos adquirir o hábito de nos voltarmos a Deus quando sentirmos que a preocupação se aproxima.
Precisamos desenvolver o que podemos chamar de reflexo condicionado, algo que aprendemos a fazer. Por exemplo, lembra-se de como foi quando você aprendeu a dirigir um carro? Havia tantas coisas para lembrar. Quando você estava chegando a uma curva, tinha que ligar o sinal. Então, depois de fazer a curva, você tinha que desligar o sinal. Mas depois de dirigir por um tempo, você nem pensou mais nessas coisas. Você desenvolveu um reflexo condicionado. Podemos adotar a mesma abordagem para nos preocupar. Quando surge um problema, quando algo assustador acontece, nossa primeira tendência é nos preocupar e talvez até entrar em pânico. Mas precisamos nos ensinar a orar em vez disso. No momento em que você começar a entrar em pânico, transforme-o em uma oração. Transforme sua preocupação em adoração. Volte-se para Deus imediatamente. Isso é o que Paulo estava dizendo que devemos fazer. Desenvolva esse reflexo condicionado e coloque o assunto nas mãos de Deus. É o segredo da vitória sobre as preocupações. Deus te abençoe. Compartilhe. Canal Mini Estudo.